Então, quero primeiro agradecer à academia por ter aceito a indicação do tema da palestra. É um tema que quem trabalha com nano vai se interessar. Não só com nano, eu acho que a gente também tem umas. A professora Luciana certamente vai falar sobre isso. Tem umas aplicações interessantes das técnicas, em especial a técnica de AFM, dentro do contexto das interações biológicas. Eu acho que isso traz uma inovação nessas aplicações. Mas então eu vou, antes de mais nada, vou apresentar a professora Luciana, que muito gentilmente aceitou o convite, já estendendo então meus agradecimentos a ela, meus agradecimentos à academia e deixo apresentá-la formalmente. Então, a doutora Luciana Magalhães Rebelo Alencar, ela é bolsista de produtividade CNPq nível B, ela é doutora em física, com ênfase em biofísica e física biológica. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Física da Universidade Federal do Maranhão, atua na interface entre ciência dos materiais, biofísica e nanotecnologia. É coordenadora do Laboratório de Biofísica e Nanosistemas e também é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, além de atualmente ser a secretária-geral da Sociedade Brasileira de Biofísica, a SBBF. Desenvolve pesquisas voltadas à investigação de propriedades biofísicas, nanomecânicas e de superfície de sistemas biológicos e materiais avançados, com ênfase em biomateriais, polímeros funcionalizados, nanocompósitos e ligas metálicas com potencial aplicação biomédica. Ela tem como um foco principal a utilização da microscopia de força atômica como principal ferramenta de análise, explorando seus múltiplos modos para correlacionar topografia, adesão, rigidez, interações e heterogeneidades em escala micronanométrica, integrando essa abordagem a técnicas complementares de caracterização físico-química e mecânica. Luciana, mais uma vez, agradeço muito você ter aceitado o convite, tá? E então deixo agora a plateia contigo, tá? Estendendo os agradecimentos em meu nome, em nome da academia, em especial do comitê que é responsável por esse tipo de atividade, que é uma atividade, certamente o professor Leonardo vai falar, mas é uma atividade que é uma ação que a Academia Brasileira, que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil vem fazendo a longa data, que é essa interface com o público e mostrando o papel da academia na interação técnica, na interação social, na interação social e juntando isso tudo dentro de um contexto aplicado às diversas áreas. Então, muito obrigado e deixo a plateia contigo. Muito obrigada, professor Ralph. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite da Academia de Ciências Farmacêuticas, em especial a você, por indicar o meu nome. É uma imensa satisfação compartilhar com vocês de diferentes áreas esse olhar da biofísica que pode e vai ser muito valioso em diversos aspectos das ciências da vida, inclusive nas ciências farmacêuticas. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essas interfaces bio-nano. A gente vai focar em sistemas nanoestruturados, porque dentro das ciências farmacêuticas a gente sabe o quão interessante é o desenvolvimento de formulações nanoestruturadas. Isso há muito tempo chama a atenção dos pesquisadores dessa área. E eu vou mostrar um pouquinho como técnicas que têm esse contexto da biofísica podem ser interessantes no momento de caracterizar esses sistemas e também para a gente entender um pouco sobre os mecanismos de ação desses sistemas junto com inseridos nesses sistemas biológicos. Muito bem. Então, para estruturar essa palestra, eu desenvolvi um sumário aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre essa interface bio-nano, né? Que tipo de propriedade biofísica dentro dessa palestra a gente vai abordar e que governam esses mecanismos dessa interface? E como o professor Ralph falou, bem falou na apresentação, muitas técnicas são utilizadas para investigar essas propriedades biofísicas dos sistemas nanoestruturados de interesse biológico, mas a gente vai focar em uma em especial,
e depois, em outros momentos, a gente pode conversar sobre outras técnicas, que é a microscopia de força atômica. E a gente vai falar dessa técnica justamente porque, dentre as muitas técnicas que são utilizadas dentro das ciências farmacêuticas, essa é uma técnica relativamente nova e não tão explorada, mas como vocês vão ver, é uma estratégia simples, extremamente robusta, que traz inúmeras informações, não só sobre a morfologia, mas de inúmeras propriedades biofísicas desse material, de propriedades físicas desse material. E aí a gente vai mostrar um pouco como que essas técnicas, outras técnicas podem ser complementares a essa técnica de AFM, como é que esses resultados eles conversam entre si, e aí a gente vai trazer alguns estudos, alguns resultados que a gente tem, que a gente já obteve ao longo desses anos lá no LBN, Laboratório de Biofísica e Nanosistemas, para que vocês tenham uma perspectiva de como é que daqui para frente vocês certamente irão utilizar a técnica de AFM dentro da pesquisa de vocês. Então, para a gente contextualizar, primeiro, né, que é uma interface bio-nano. Então, antes da gente discutir as técnicas, antes da gente entrar especialmente na técnica de força atômica, a gente tem que entender o que é que a gente exatamente está medindo quando o nanofármaco ele encontra um sistema biológico. Então, primeiro de tudo, que são nanosistemas, né? A maioria de vocês está extremamente acostumado a trabalhar com sistemas nanoestruturados e esses sistemas, eles têm, são sistemas voltados dentro da nossa perspectiva para aplicações farmacêuticas ou biológicas e que estão dentro da escala nanométrica, ou seja, 10 a menos 9 do metro. Então, nós temos aqui nanopartículas, nanomicelas, nanocápsulas. A gente também pode falar de sistemas dentro da perspectiva biológica, como vírus, e superfícies que são funcionalizadas com sistemas nanoestruturados, que podem ser utilizados também nessa perspectiva farmacêutica. Então, uma nanopartícula, ela pode ser uma estrutura polimérica ou uma estrutura metálica feita de ouro, por exemplo, e ela é utilizada como a própria terapia, ou ela pode ter ancorada na sua superfície um alvo terapêutico, né? No caso das nanomicelas poliméricas, as mais utilizadas atualmente são aquelas micelas de Pluronic F127, né? Em que a gente tem uma região hidrofóbica, uma região hidrofílica, e é muito utilizado para a gente encapsular, por exemplo, fármacos que são hidrofóbicos e melhorar a biodisponibilidade desses fármacos. Então, a gente tem uma estrutura como a que vocês veem aqui, né? E ajuda na solubilização de compostos hidrofóbicos. E as nanocápsulas, né? Que são estruturas que a gente conhece e com as técnicas de AFM a gente consegue caracterizar de forma muito efetiva, são estruturas core shell, ou seja, a gente tem uma casca e um núcleo. Essa casca, ela principalmente é polimérica, e aqui no núcleo a gente tem o ativo, né? O fármaco, o composto que a gente quer que seja entregue no nosso sítio no nosso sítio-alvo, né? E aí, eu acho importante chamar a atenção de nanopartículas naturais, né? Como os vírus, por exemplo, porque são sistemas de arquitetura extremamente organizada, que têm uma resistência mecânica muito alta, que têm um reconhecimento biológico muito específico, e dentro da perspectiva farmacológica, entender essas nanoestruturas, essas partículas virais, é fundamental para o desenvolvimento de fármacos, de vacinas e até mimetizar sistemas nanoestruturados que sejam tão efetivos quanto uma partícula viral. E como eu falei, as superfícies funcionalizadas, em que a gente pode é, é, modificar essa superfície com peptídeos, com biomoléculas de interesse, com anticorpos, que são muito utilizados na perspectiva de sensores, de kits diagnóstico, por aí vai. Então, os nanosistemas, eles, sumarizando, eles têm essa estrutura, né? Bom, são inúmeras aplicações, né? Podem ser utilizados como drug delivery, como sensores para diagnóstico, para reparação de tecidos, como arcabouços de sistemas biológicos, né? E quando a gente entende essas propriedades biofísicas desses sistemas, a gente consegue desenvolver um sistema eficaz que consiga interagir de forma efetiva com células e tecidos. Bom,
Trabalhar com o nano, na escala nano, é extremamente vantajoso. Mas o professor Ralph, ele sempre fala que os físicos e os químicos, eles têm essa necessidade de fazer partículas abaixo de 100 nanômetros. É, no entanto, quando você vai para a prática clínica, né, efetivamente, essas partículas com escala nano muito reduzida, né, subnanométrica muitas vezes, elas não são tão interessantes. Então, existem muitas vantagens de se trabalhar com sistemas nanoestruturados e existem alguns desafios, né? Dentre as vantagens, a gente tem, por que nanoestruturar um sistema? Ora, quando eu coloco o sistema na escala nano, eu aumento muito a área superficial. Então, o número de biomoléculas que eu consigo ancorar nesse sistema é bem maior. Então, eu tenho interação em vários pontos de contato que aumenta a probabilidade de reconhecimento e de afinidade no meu sítio-alvo. E aí eu melhoro a entrega, a liberação. Inclusive, quando eu tenho um fármaco encapsulado, eu consigo controlar, moderar a liberação desse fármaco. E outra vantagem também é que quando eu nanoestruturo, eu posso reduzir a dose, já que eu consigo melhorar a interação com o sítio-alvo, o que faz com que eu tenha consiga utilizar a quantidade de fármaco menor. Então, eu tenho acesso a ambientes, né, a microambientes que, para um fármaco tradicional, talvez não seja tão fácil. No entanto, é, existem alguns desafios, como, por exemplo, a instabilidade coloidal. Quando esses sistemas nanoestruturados eles estão inseridos no fluido corporal, essas partículas, algumas vezes, dependendo do sistema que a gente esteja trabalhando, elas começam a se aglomerar e formar estruturas que são maiores do que as estruturas nanoestruturadas inicialmente pensadas. E aí também pode ocorrer o sistema, uma resposta do sistema imune diferencial, de tal forma que essas partículas elas são removidas mais facilmente, então você acaba liberando tudo no corpo, né, ou através da urina, enfim. E o que também pode acontecer é que, como a entrega é mais efetiva, a toxicidade do material também pode ser um ponto, um fator crítico aqui. Então, quando a gente desenvolve essa partícula não estruturada, a gente tem que pensar nas vantagens e nas desvantagens e analisar as propriedades biofísicas, de novo, um ponto crítico, um ponto vantajoso na hora da gente desenvolver uma formulação farmacêutica não estruturada. Então, quando a gente pensa nessa interface bio-nano, não é só o material que a gente sintetizou, né? Não é aquela nanopartícula nua. E sim, como é que essa nanopartícula ela vai se tornar, o que ela vai se tornar, como ela vai se comportar depois que ela está inserida num sistema biológico. Então, essa interface bio-nano, basicamente, é a superfície nanoestruturada juntamente inserida no meio biológico, e aí como é que o que é que ela vai se tornar? Que tipo de proteínas vão acorar na sua superfície, né? Isso vai moderar a resposta do sistema imunológico dentro de um determinado intervalo de tempo. Então, a gente tem que pensar que tipo de partícula a gente está sintetizando, em que meio ela vai interagir, né? E como é que essa partícula, depois da interação com esse meio, como que ela vai ancorar ou interagir com a membrana celular? Então, a gente tem três fatores aqui. A gente tem a superfície da nanopartícula, o meio biológico que vai interagir com a superfície da nanopartícula e depois a resposta do sistema ao interagir com esse par aqui, né? Superfície juntamente com superfície não estruturada que já interagiu com esse meio, né? Então, a minha pergunta é: a partícula que eu projetei, ela é o que a célula enxerga? Ou a partícula que eu projetei, ou que a célula enxerga, é a partícula que eu projetei depois de interagir com o sistema biológico? Essa é muitas vezes a resposta, porque a gente sabe que muitas proteínas vão ancorar nessa superfície formando a estrutura de corona, né? E aí, às vezes, se a gente não pensar e não desenhar essa nanopartícula de forma efetiva, o que vai acontecer é que essa corona ela vai bloquear a interação do meu fármaco ou da minha partícula com o meio e eu não vou ter uma entrega efetiva, tá? Então, bom, como eu expliquei para vocês, uma vez que essa partícula está inserida dentro do sistema biológico,
muitas proteínas vão absorver aqui na superfície dessa partícula, né? E a gente vai ter o que a gente chama de a superfície de corona, né? Bom, e o que que acontece além da estrutura dessa corona, né? A gente tem várias respostas daquele sistema. Águas e íons se reorganizam, então a gente acaba tendo o efeito de blindagem de carga, mudança da energia superficial daquela partícula. A gente pode ter uma alteração desses ligantes, então os grupos que inicialmente estavam na superfície podem ficar menos acessíveis, justamente pela formação dessa corona, né? E vai formar essa corona, né? Diversas biomoléculas vão ancorar naquela superfície, podem ancorar naquela superfície, então a gente tem proteínas, lipídios e metabólitos que absorvem, e o sistema pode se transformar, né? Depois da formação dessa corona, gerando agregados que acabam perdendo a característica nanoestruturada que a gente estava tão interessado, né? Então, quando a gente pensa, né, na nanopartícula, a gente tem que se atentar a todos esses fatores e pensar que, para muito além da corona, diversas outras características são importantes durante essa interação da nanopartícula com o sistema biológico. Muito bem. E quando eu penso essa partícula, quais são as propriedades quais são propriedades biofísicas interessantes que vão governar essa interface, né? Então, na verdade, eu não tenho uma única propriedade, eu tenho uma combinação de propriedades. Eu vou utilizar a palavra que a pós-doc, que trabalha conosco, muito brilhante, falou. Eu tenho uma sinergia entre muitas propriedades, que é, primeiro, o tamanho e a forma. Isso é extremamente importante, né? Então, esse tamanho e forma, eles vão mediar a difusão, o acesso dessas partículas à membrana, e depois eu tenho que também pensar na química de superfície, né? Porque ela vai mediar os ligantes, os grupos funcionais e a formação dessa corona, da possível corona, né? E isso também vai acontecer quando eu analiso e penso na carga e no potencial de superfície, né? Então, essas propriedades eletrostáticas, essas propriedades elétricas da partícula, elas mediam essas interações eletrostáticas que vão nos contar como que essas proteínas vão absorver na superfície da minha nanopartícula, né? E isso também vai ser muito governado pela topografia da minha partícula. Ó, tamanho, forma e topografia, eles andam juntos. Porque mesmo que a minha partícula ela seja completamente circular, mas ela tem uma textura, ela tem uma rugosidade de superfície, porque isso vai aumentar mais ainda a área superficial dela, facilitando ou não a ancoragem dessas proteínas. Bom, além disso, por que que a gente se utiliza tanto de sistema polimérico? Porque o sistema polimérico tem uma certa maleabilidade e a rigidez, a stiffness, né? A maleabilidade dessa partícula, ela também é fundamental quando a gente pensa numa internalização de membrana. As células, elas respondem demais aos meios externos, elas têm uma propriedade muito conhecida que é a mecanotransdução. A gente vai falar um pouco sobre ela. Então, materiais com rigidez, com carga diferente, vai fazer com que essa célula ela medie essa interação. Ela modifique o tipo de interação que ela vai ter com esse material. Então, partículas mais rígidas ou menos rígidas, mais deformáveis ou menos deformáveis, é, possui internalização facilitada ou não, né? E outra característica final que é extremamente importante nessa interface bio-nano são as forças de adesão dessa partícula com a membrana. E essas forças de adesão, dentro da perspectiva da física, elas podem ser de diversas naturezas. Elas podem ser interações de menisco, elas podem ser forças eletrostáticas, interações de Van der Waals, então, e ligações químicas. Então, uma combinação de todas essas características vai fazer com que essa adesão seja favorável ou não dessa partícula na membrana ou no tecido, que a gente está interessado em fazer com que interage com esse sistema nanoestruturado, tá? Muito bem. Então, que propriedades biofísicas de fato são importantes de se analisar
que podem nos elucidar esses mecanismos que a gente acabou de descrever, né? Então, algumas propriedades são muito triviais de se analisar com esses equipamentos que eu vou explicar para vocês, e algumas delas são tamanho e forma, rugosidade e topografia, para a gente poder calcular a área superficial, módulo de Young, que nos diz a deformabilidade dessas partículas, forças de adesão, né, que vão nos contar como é que as forças de interação ocorrem na superfície dessa partícula, e potencial elétrico e cargas de superfície. Então, essas são algumas características interessantes do ponto de vista de biofísica, tá? Muito bem. E quando eu penso nessa propriedade, que tipo de resposta biológica eu estou buscando, né? Bom, é, vamos, vamos olhar caso a caso, tá? Então, se eu estou medindo, por exemplo, rugosidade de superfície, que também me conta um pouco sobre a área superficial ou área de contato, o evento que acontece nessa interface bio-nano basicamente é a adsorção e a ancoragem de proteínas, né? Ou outras moléculas ou grupos químicos que nós estejamos interessados. E no final das contas, a resposta biológica é uma maior retenção ou uma facilitação do reconhecimento dessas partículas pelo sítio-alvo, né? Bom, e quando eu estou medindo as forças de adesão e forças de interação, né? Bom, isso facilita também, é um mediador desse contato com a membrana celular e vai facilitar ou não a internalização dessas nanopartículas dentro da célula propriamente dita, né? Bom, outra característica importante é a rigidez ou deformabilidade. Bom, a deformação da partícula e da célula, né? Basicamente, o evento que acontece na interface é a membrana celular se deformando para receber, né, aquela nanopartícula. E a gente quer um equilíbrio entre a rigidez e a maleabilidade. Por quê? Porque uma partícula que é extremamente maleável, ela não é uma partícula estável. Ela sofre uma ruptura facilmente, porque, gente, do ponto de vista físico, a gente sabe que o fluxo sanguíneo, o bombeamento do sangue através do coração, é um fluxo laminar, macroscopicamente falando. Mas se coloque no lugar de uma célula ou de uma estrutura em escala nano dentro do fluxo sanguíneo. Para essa célula ou para essa partícula, o fluxo é extremamente turbulento. Então, ela tem que aguentar uma determinada frequência, uma determinada pressão, que é exercida pelos vasos, que é exercida por esse fluido, um arrasto hidrodinâmico, que, se essa partícula não tiver estabilidade, ela vai se romper e aquele fármaco não vai ser entregue no meu sítio-alvo. Ele vai ser entregue antes e não vai chegar exatamente onde eu espero. Então, no final das contas, a resposta biológica é estabilidade justamente para manter essa partícula íntegra e que ela consiga chegar no meu sítio-alvo e ela não seja tão rígida a ponto de romper, por exemplo, a membrana celular. E a carga, o potencial de superfície, ela nos conta no evento de interface sobre a atração eletrostática e a formação da corona de proteínas na superfície da nanopartícula, né? E a resposta biológica de interesse é justamente a biodistribuição, né? Como é que essa nanopartícula, esse nanofármaco, ele está distribuído nos diferentes órgãos. Sobre a toxicidade e também seletividade, se chega de forma seletiva no sítio que eu tenho interesse. Então, no final das contas, essas propriedades aqui, elas nos contam sobre esses eventos nessa interface bio-nano e nos trazem respostas desses mecanismos biológicos, tá? Muito bem. Então, existem inúmeras técnicas para medir essas propriedades. Muitas delas vocês fazem uso corriqueiramente nas pesquisas de pós-graduação, nas pesquisas no laboratório de vocês. Por exemplo, tamanho e forma, nós utilizamos técnicas de microscopia avançada, já que a gente está falando em escala nanométrica, a gente não consegue utilizar um microscópio óptico convencional. Então, ou a gente utiliza um microscópio eletrônico de transmissão, ou varredura, ou força atômica, e eu também posso saber esse diâmetro dessa partícula utilizando a técnica de DLS, né?
E a rugosidade? Bom, eu posso utilizar microscopia de força atômica, um perfilômetro ou análise de textura. Eu posso até utilizar mapas de microscopia de varredura eletrônica e aplicar algoritmos para tirar essa rugosidade. Forças de adesão, elas são, e outras propriedades nanomecânicas, elas são obtidas de forma trivial, né, para um operador de microscopia de força atômica em um microscópio de força atômica, utilizando o modo de espectroscopia de força, eu consigo obter essas forças de adesão e essas forças de adesão localmente. Eu tenho centenas de pixels em cima da minha nanopartícula em que eu sei diferenças específicas de adesão na superfície dela. E da mesma forma, o módulo de Young ou a rigidez, a stiffness desse material, eu consigo saber exatamente as regiões mais moles, de forma com a linguagem bem simples, regiões mais moles e mais rígidas dessa partícula, o que inclusive pode me contar se esse meu fármaco está efetivamente encapsulado, porque eu consigo ver que o centro, o núcleo é mais rígido e saber a espessura da parede dessa partícula. Então, é fácil de se obter porque eu tenho um mapa com altíssima resolução de rigidez local em cada pixel daquela minha imagem. E as propriedades elétricas eu posso medir também com potencial zeta e também com a microscopia de força atômica, utilizando o modo Kelvin Probe Force Microscopy, que dá o potencial de superfície dessas nanoestruturas, tá? Muito bem. Então, essas propriedades biofísicas que eu acabei de dizer, elas explicam os mecanismos que nós estamos buscando. Por exemplo, tamanho e forma, dá transporte, difusão, acesso ao tecido da membrana. A topografia, né, a rugosidade e a topografia vai mostrar a área de contato, que facilita a ancoragem e sítios de reconhecimento das minhas partículas. Eu vou mostrar exemplos para vocês observarem de forma mais facilitada. Então, as forças de adesão, né, elas nos contam sobre a interação e a retenção de proteínas nas membranas. A rigidez ou a maleabilidade vai nos mostrar a deformabilidade, estabilidade e rota de internalização. E as propriedades elétricas, que nos trazem a carga e o potencial de superfície, nos mostram a possibilidade de formação de coronas, seletividade, inclusive toxicidade do meu material, tá? Então, tá. Vocês viram que eu fui puxando ao longo dessas propriedades, eu fui mostrando para vocês como a microscopia de força atômica ela é uma ferramenta bacana para analisar muitas ou todas essas propriedades, mas por que, que a microscopia de força atômica ela é um diferencial? Por que, que ela é uma ferramenta tão importante? Muito bem. Primeiro, gente, o AFM, né, Atomic Force Microscopy, sempre que vocês verem essa sigla aqui, tanto é o microscópio como é a técnica, certo? É uma técnica de altíssima resolução, na escala Z, né, de altura. Eu tenho resolução angstrônica, então eu consigo, por exemplo, pela rugosidade da superfície, diferenciar hemácias, eritrócitos que têm antígenos diferentes na membrana. É, a resolução está abaixo do nanômetro, está na escala angstrom, que é a escala atômica, de fato. Eu tenho, de forma diferente do MEV, por exemplo, do transmissão, uma informação tridimensional. Então, esses mapas 3D que me trazem essa ideia de volume das imagens é interessante porque eu consigo medir justamente o volume de uma partícula, de uma célula. Quando eu estou analisando, por exemplo, o mecanismo de ação de um peptídeo, de um fármaco na membrana, eu consigo saber se houve extravasamento de conteúdo interno, porque eu consigo calcular a variação do volume com uma escala em nanolitros, por exemplo. Todas as resoluções é da ordem de nano ou pico. Picômetro, 10 a menos 12, 0,00012 vezes. E propriedades locais, porque o AFM, ele me dá uma informação que vai além da topografia. São propriedades físicas que eu consigo relacionar com o meu sistema nanoestruturado. Então, o AFM é uma ferramenta de nanotecnologia que tem uma interface imensa em ciências físicas, ciências da vida e também na indústria, né? Então, tem um viés tanto para analisar aplicações como ciências básicas, tá?
E por que que para nós físicos, essa ferramenta, junto com o MEV, com transmissão, ela é tão importante? Porque o simples desenvolvimento dela nos rendeu um prêmio Nobel de Física. E não foi só essa ferramenta. Muitos dos equipamentos que vocês utilizam, que nós utilizamos na nossa pesquisa, como o MEV, o espectrômetro Raman, o difratômetro de raio-x, o microscópio de força atômica, todos são frutos de pesquisa que renderam prêmios Nobel de Física, né? Então, juntamente com Benny Hoyer, que são esses dois carinhas aqui, juntamente com o Ernest Ruska, ganharam no mesmo ano, dividiram o prêmio Nobel pela invenção desses microscópios, né, que é o MEV e o AFM, que hoje é amplamente utilizado em ciências da vida, né? Bom, para você que não conhece o microscópio de força atômica, eu nem sei se eu vou explicar aqui, você vai entender, porque a analogia que eu mais gosto de fazer é comparando o AFM com a vitrola. E aí, os mais jovens nem sabem o que é uma vitrola, gente. Mas uma vitrola é aquele equipamento que o DJ usa para mexer o disco de vinil, né? Então, basicamente, na vitrola, o que que a gente tem? A gente tem um disco de vinil, a gente tem um braço com uma agulha na extremidade, você posiciona a agulha em cima do disco, e à medida que o disco roda e interage com aquela agulha, o som é produzido, pois o força atômica é a mesma coisa. Esse nome, força atômica, é justamente da natureza que esse microscópio ele acontece, né? Ele da natureza do princípio fundamental desse microscópio. Eu tenho um braço aqui, um cantilever, como se fosse o braço da vitrola. Esse cantilever ele tem no máximo 200 micrômetros. Para a gente enxergá-lo, a gente faz uma imagem de MEV, vocês terem uma ideia. E na extremidade desse braço, eu tenho uma agulha. E essa agulha, em sua extremidade, são pouquíssimos átomos. Esses átomos dessa agulha aqui, dessa ponta de AFM, que a gente chama de sonda, interagem com os átomos da superfície da amostra através dessas interações de força atômica entre esses átomos, que podem ser de diversas naturezas. A gente tem forças capilares, forças de Van der Waals, forças eletrostáticas, forças químicas, forças mecânicas de ligação química, magnéticas. Então, a chave é controlar a força que eu vou aplicar essa agulha aqui na superfície da minha amostra ou a distância, porque se eu quero interações eletrostáticas ou magnéticas, são forças de longo alcance, então a minha sonda tem que estar distante da superfície da amostra. Se eu quero interações locais de curto alcance, eu aproximo. E aí, à medida que essa sonda, que essa ponta se aproxima da superfície da amostra, o princípio da exclusão de Pauli começa a atuar e a gente tem um potencial de interação do tipo Lennard-Jones, que faz com que essas forças se equilibrem em uma determinada distância e essa varredura começa pelo deslocamento de um piezoelétrico, que faz com que, como o disco roda e a agulha está parada, a nossa amostra se desloca e a nossa sonda está parada. E aí a gente começa a ver a deflexão desse braço, que vocês estão vendo aqui, e a deflexão desse braço, que nos é mostrada pelo posicionamento de um laser que está bem aqui, que é jogado para um fotodetector, nos mostra as variações de topografia e de força. Então, aplicando diferentes modelos, né, nós conseguimos extrair as informações que nós estamos interessados. Muito bem. Então, ó, para vocês enxergarem melhor, eu tenho aquela ponta lá, ó, essa ponta bem aqui, ó, ela pode ter diversas geometrias, tá? Aqui vocês estão vendo um triângulo. Então, eu tenho aqui o cantilever, o braço, a ponta. Essa cerâmica piezoelétrica que esse scanner começa a se mover para fazer o movimento relativo dessa ponta com relação à minha amostra, aqui minhas nanopartículas, ó. Eu posicionei um laser aqui no dorso dessa sonda, que é de um material refletor. Então, à medida que esse cantilever vai deflexionando esses valores, o laser vai mexendo aqui no meu fotodetector. Eu converto esses valores aqui que subiu e desceu em uma informação topográfica que gera os mapas tridimensionais que nós estamos interessados. Então, basicamente,
Quando eu quero fazer a aquisição desses dados mecânicos, de adesão, eu olho para uma entidade muito conhecida dentro da microscopia de força atômica, que é a curva de força. Então, quando eu aproximo essa minha ponta e afasto, eu tenho um potencial ou uma curva de interação, uma curva de força por separação da ponta amostra. De acordo com o que vocês estão vendo aqui, ó, em laranja, a minha sonda está distante, ela ainda não toca, ó, como está mostrando aqui. À medida que eu vou me aproximando, eu vou chegando naquele raio crítico em que eu tenho as nuvens eletrônicas, elas começam a interagir, eu não posso superpor, eu chego no princípio de exclusão de Pauli, e aí veja que para que eu diminua minimamente aqui a minha separação da ponta e amostra, a minha força ela aumenta quase que até o infinito, né? Ela não vai mais porque eu sempre limito aqui o meu pico de força. E isso é importante, limitar o máximo de força que eu estou aplicando na hora dessa interação, porque eu tenho um sistema nanoestruturado extremamente delicado. Então, eu posso chegar e dizer assim: microscópio, coloco lá no software, eu quero só 3 nanonewtons de força. Se o sistema for muito delicado, eu quero 300 piconewtons. Eu tenho um controle de força absurdo, de forma que eu consigo manipular e trabalhar com sistemas extremamente delicados e muito pequenos. Então, aqui no laranja, ó, eu encostei, eu começo a indentar até chegar no limite aqui do meu pico de força, e aí eu sigo o meu caminho de volta, em que eu estava encostando e eu começo a subir novamente a sonda, mas veja que o meu pontilhado, que é a retração, ele não segue o mesmo caminho da curva de aproximação. E isso acontece no nosso caso, porque sistemas, essas formulações poliméricas ou sistemas biológicos, eles sofrem dissipação de energia. Então, essa esterésia, que é essa separação que é representada por essa região aqui arroxeada, ela se dá pela viscosidade ou a dissipação de energia que o cantilever sofre durante a interação com o meu sistema. Então, note que eu tenho uma separação e eu tenho um outro fator extremamente importante que você está interessado agora. Note que eu simplesmente não só tenho a dissipação de energia devido à viscosidade do material, eu não saio direto aqui pela curva laranja, ó. Eu vou até lá embaixo com uma força extremamente negativa, que basicamente é o que vocês estão vendo aqui, ó. É o meu cantilever tentando sair da superfície do meu material, grudado aqui, ó, até que ele sai. Então, essa deflexão negativa, que quando é positiva, ele deflexiona para cima. Quando é negativa, é a sonda grudada tentando sair. Então, esse pico de força mínimo aqui é justamente a força de adesão entre a minha sonda e a minha amostra. Luciana, eu quero ver a ligação da minha nanopartícula com a membrana da minha célula. Tá bom, então vamos grudar a tua nanopartícula na sonda, fazer tipo uma vara de pescar. Vamos grudar a tua nanopartícula na extremidade da sonda e fazer ela interagir com a membrana da tua célula e ver qual é a força de interação dessa partícula com a membrana. Tá, eu posso fazer isso em vários lugares? Pode. Você pode, inclusive, saber quais são os sítios específicos de interação desse sistema com cada região da membrana da tua célula. Então, aí a gente aplica alguns modelos, eu não vou entrar em detalhes da física por trás, das equações, mas se você tiver interesse, eu vou deixar meu e-mail aqui, a gente troca uma ideia. Então, dá para fazer. Luciana, eu quero saber, na verdade, a rigidez, o módulo de Young, né? O quão deformável é essa minha partícula. Beleza. Então, nesse momento aqui, que depois que eu toquei, ó, ponto de contato, que é esse ponto aqui, ó, que eu começo a apertar, eu aplico um modelo específico aqui e tiro dessa região, dessa porção de contato da minha curva, o quão rígido ou não é o meu sistema. Eu consigo saber quantitativamente e qualitativamente a rigidez do meu material. Na região central, na região periférica e por aí vai. Eu posso fazer isso localmente. Lembra que eu tenho uma sonda com 2 nanômetros de raio. São pouquinhos átomos ali. Então, eu consigo interagir de uma forma muito precisa, tá? Muito bem. E por que que o AFM é tão vantajoso no aspecto nanotecnológico? Bom,
para nós que trabalhamos com sistemas biológicos e nanoestruturados, de interesse biológico, é, um ambiente de medida, ele é muito importante. Então, eu consigo, por exemplo, fazer essas minhas medidas dentro de um fluido, de um ambiente específico. Ah, eu quero fazer isso dentro de SBF ou dentro de PBS, ou dentro de alguma solução que mostre a corona, que possa ver a formação da corona em tempo real. Então, você pode fazer isso. E essa é uma vantagem que, por exemplo, técnicas como MEV, transmissão, não nos dão, não nos fornecem. Eu consigo calcular a altura, da superfície, eu consigo ter mapas tridimensionais. É um equipamento bem pequeno e de custo relativamente barato, porque basicamente o que você tem de consumível é a sonda. Porque para algumas medidas essa sonda você usa e joga fora. Para muitas a gente reaproveita. É tanto que quando a gente olha para esse gráfico de tempo e custo, o AFM só perde para o microscópio óptico, sendo uma técnica mais barata do que o microscópio eletrônico de varredura e o microscópio eletrônico de transmissão, porque lembra que a gente tem que, nos nossos sistemas que não são condutores, a gente tem que metalizar com ouro, a gente tem que fazer uma preparação, né? Que no AFM não tem essa necessidade, não importa se o sistema é condutor, não é, a preparação da amostra é relativamente muito simples, tá? Muito bem. Então, você tem. Às vezes eu digo assim, que uma medida de AFM salva uma tese, por exemplo, ou salva um paper, porque você tem no mesmo experimento dados topográficos, eu tenho uma distribuição de tamanhos, eu tenho um diâmetro com estatística muito boa, eu posso ter informações das forças de adesão, da rigidez, do potencial de superfície e por aí vai. Então, é uma medida que traz muitas informações. O AFM como aqui no gráfico está dizendo, a velocidade de medição é lenta. Não é como uma medida de MEV que o mapa ele faz assim, e o mapa está lá. Cada mapa demora cerca de 20 minutos, né? Mas você vai ter várias informações, muita coisa para explorar depois que você fizer a aquisição desses dados, tá certo? Muito bem. Então, qual é a estratégia de investigação quando você tem um sistema de interesse que você quer investigar com a microscopia de força atômica, né? Ou com qualquer outra técnica em conjunto com a FM? Bom, o interessante, porque assim, eu noto a nossa ansiedade de ter muitas medidas, muitas coisas, né, do sistema que a gente está estudando ou da formulação que a gente está preparando, a gente quer ter o máximo de caracterizações possíveis. Mas, às vezes, uma estratégia mais simples, mas que seja robusta, de forma que você consiga fazer com que esses dados conversem um com o outro, é muito mais vantajoso, né? Então, o kit inicial seria você ter um dado estrutural, com qualquer técnica de microscopia, né? Um dado mecânico, isso é importante porque isso corrobora com os teus dados de estabilidade, a estocagem, estabilidade dentro do sistema biológico e, obviamente, um dado biológico, um ensaio in vitro, in vivo, né, que mostre a eficácia do teu sistema, tá? Então, esses três dados, né, dentro dessa estratégia mais simples, mas que é extremamente robusta, seria extremamente interessante. Bom, o dado estrutural, como eu falei, você pode ter com diversas técnicas, você pode ter com o DLS, você pode ter com as microscopias eletrônicas e com a FM. O dado mecânico, né, que seria o módulo de Young, a dureza do teu material, ou o mapa de adesão, ou o mapa de dissipação de energia, ou até dados quantitativos você obtém facilmente com a FM. E o dado biológico, né, seria viabilidade celular, internalização, atividade funcional. Essa tríade aí já é extremamente efetiva quando você pensa é, em caracterizar a sua formulação, né? Muito bem. E no dado estrutural, o que é que você está buscando? Tamanho, distribuição de diâmetros, agrega ou não agrega? Isso é importante, gente. Morfologia, topografia, como é que é essa rugosidade? Facilita a ancoragem? O dado mecânico, eu posso ter
uma única curva de força, ou eu posso ter um mapa da distribuição desses módulos de elasticidade da minha partícula, né? Ela é homogênea, ela é heterogênea, né? E os dados biológicos, eu posso ter a variável resposta, o controle adequado e a comparação coerente com a hipótese que inicialmente a gente formulou, tá? Bom, a gente conversou sobre o AFM, mas dentro dessa perspectiva das propriedades biofísicas, das propriedades físicas de sistemas nanoestruturados de interesse farmacológico, né, farmacêutico, muitas outras técnicas conversam muito bem com a microscopia de força atômica, como, por exemplo, a transmissão, a varredura, o DLS, a espectroscopia Raman, né? O FTIR. Então, quando eu estou olhando para a morfologia e estrutura, as técnicas de transmissão MEV e AFM são extremamente bem-vindas. Se eu quero saber como é que essa estrutura está em solução, estabilidade de agregação, efeito em meio biológico, por exemplo, a técnica de DLS vai ser extremamente bem-vinda. Se eu quero entender os grupos funcionais, a identidade química do meu material, se eu tiver acesso a uma espectroscopia Raman ou um infravermelho com transformada de Fourier, o FTIR, para que eu entenda os grupos funcionais, se eu conseguir funcionalizar a estrutura da minha partícula com anticorpo, né? Essas duas técnicas são extremamente efetivas. Então, quando eu junto todas essas técnicas, elas contam uma história bem completa sobre o sistema que eu estou estudando, tá? Muito bem. O DLS, vocês todos conhecem, né? Basicamente, ela me dá o raio hidrodinâmico e a estabilidade em solução. Muitas vezes, quando a gente faz o DLS, a gente tem um raio hidrodinâmico que está associado aos fenômenos que estão associados aos fenômenos de agregação, não necessariamente ao diâmetro da partícula em si. Essa é uma coisa interessante da gente entender. E é por isso que é sempre bom, além do DLS, para entender o diâmetro da partícula, a gente tem alguma técnica de microscopia avançada que mostre esse diâmetro, para que a gente possa comparar essa estabilidade, né, se há ou não a agregação dessas partículas. Então, o sistema é estável, é bem disperso, ou se o sistema ele está se agregando. Então, ele ajuda a prever essa estabilidade coloidal, né, desse nanossistema no meio biológico. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês que foi um exemplo de alguns anos atrás que um professor sintetizou umas partículas, nanopartículas metálicas e ele estava muito impressionado porque o DLS mostrava partículas em torno de 100 nanômetros. E quando a gente olhou, né, se você conseguir fazer uma microscopia de força atômica, é interessante porque, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Nos mapas topográficos convencionais, né, você de fato via aqui uma partícula de aproximadamente 100 nanômetros, mas se você olhar nos mapas mecânicos em que os contrastes de borda são muito mais evidentes, você vê que essa partícula de 100 nanômetros, ela nada mais é do que um aglomerado de inúmeras partículas que tem um diâmetro, na verdade, um diâmetro mesmo, em torno de 14 nanômetros. Então, eram partículas bem menores que achavam sua estabilidade se aglomerando, se agregando até que o seu diâmetro ficasse em torno de 100 nanômetros. Por isso que, quando a gente tem um ensaio microscópico e o DLS, a gente conta duas histórias, né, de como essas partículas elas acabam se estabilizando em solução, tá? Muito bem. E o MEV é uma técnica, nossa, o MEV não há o que dizer. Diferente de outras técnicas de microscopia, esse contraste de elétrons aqui que a gente vê no MEV é muito fácil de identificar visualmente, porque a gente tem esses contrastes de claros e escuros, muito embora não seja uma imagem tridimensional, o teu cérebro consegue interpretar como um contraste que dá uma profundidade, aquilo que está mais distante, aquilo que está mais próximo, né? Isso aqui que está mais claro está mais próximo, essas coisas mais escuras estão mais lá dentro. Muito embora esse não seja o contraste real. No microscópio eletrônico de varredura, o que você tem são contrastes maiores ou menores de elétron pela proximidade ou não com o detector de elétrons.
mas os teus olhos não te enganam. Você olha para essa imagem e você consegue claramente ver uma distribuição de partículas que estão agregadas, com outras estruturas. É muito fácil de interpretar um resultado de microscopia eletrônica de varredura, né? Então, a gente consegue ver agregados, distribuição, a porosidade desse material, a rugosidade. Eu também, se aplicar alguns modelos, utilizando o ImageJ, por exemplo, eu consigo tirar uma informação de textura daquela minha superfície, né? Só que quando a gente está trabalhando com sistemas poliméricos ou amostras que têm líquido, o MEV não costuma se dar bem, porque o feixe de elétrons, né, ao invés de utilizar a luz, o MEV utiliza uma onda de elétrons. Esse feixe de elétrons é extremamente energético. E essa energia faz com que esse material que não é condutor, mesmo que metalizado, ele acabe, esse material, essa estrutura líquida, né, do meu material acabe evaporando, contaminando a coluna de vácuo, ou fazendo com que as suas estruturas poliméricas colapsem, justamente porque aquele líquido ele vai eventualmente evaporar, alterando a morfologia da minha partícula, né? Então, se eu não metalizar, eu vou ter um efeito de carregamento intenso na superfície que é isolante. Eu vou ter danos, porque naturalmente eu tenho um feixe de elétrons de alta energia, né? E aí eu acabo enxergando algo que de fato não é aquilo que eu sintetizei, tá? E a microscopia eletrônica de transmissão é inegavelmente uma microscopia muito poderosa, de altíssima resolução. Você consegue também ver resolução atômica, né? Eu consigo ver a estrutura do seu material, a anisotropia desse material. Eu consigo observar estruturas core shell, agregados, e da mesma forma, eu não consigo fazer medidas em solução facilmente, né? E depois que eu faço o filme para analisar no transmissão, eu tenho um artefato que é justamente o colapso e a deformação dessas estruturas por conta da remoção do líquido, né? Mas, quando eu faço o MEV, juntamente com o MEV não, transmissão, juntamente com outras técnicas, eu tenho informações que essas outras técnicas muitas vezes não me contam, tá? E aí, para além da estrutura, se eu quero saber um pouco sobre a química desse material, eu vou caminhar para técnicas como a espectroscopia Raman, né? A espectroscopia Raman é uma técnica que utiliza um laser, um feixe de luz, para ver o espalhamento inelástico da luz, ao interagir com a superfície que nós estamos analisando, e essa energia dissipada desse espalhamento inelástico, veja que o elástico ele volta com a mesma energia cinética e o inelástico não. Então, aquilo que a gente perdeu é o que aquela molécula, aquele grupo funcional que está na superfície, utilizou para vibrar, né? Para rotacionar, para aquela molécula para abrir no formato de tesoura. Então, são assinaturas muito específicas de cada material, de um grupo amida 1, grupos OH e por aí vai. Então, eu consigo saber exatamente o que é que está na superfície do meu material, porque já existem assinaturas muito bem definidas e tabelas muito bem definidas da espectroscopia Raman para cada um desses materiais. E uma técnica extremamente importante dentro da espectroscopia Raman é o mapeamento Raman, porque além de você ter somente um espectro em cima da minha superfície, eu posso fazer um mapeamento em que cada contraste desse aqui cada pixel dessa imagem é um espectro Raman e me conta como é que esse espectro ele varia ao longo de uma determinada região da minha amostra. Então, por exemplo, eu tenho um sensor funcionalizado com determinado anticorpo ou peptídeo, eu consigo saber como é que está a distribuição desses materiais, a química desses materiais na superfície. Então, quando eu tenho essa informação química, junto com a informação topográfica do AFM, por exemplo, eu conto uma história já bem completa sobre o meu material, tá? E o FTIR vai na mesma vibe, na mesma direção, é a mesma proposta. O FTIR, o infravermelho com transformada de Fourier, ele mostra grupos funcionais e que nos ajudam a entender revestimentos, interações químicas, né? Então, é uma técnica que responde muito bem a grupos funcionais OH, CO, NH, né?
que é extremamente relevante quando a gente está entendendo revestimentos poliméricos ou os ligantes na superfície desses polímeros. E aí, alterações de intensidade dos modos dessas bandas aqui observadas no FTIR me mostram diferentes grupos funcionais dessa superfície. Então, que tipo de conexão com essa nossa interface bio-nano a gente pode fazer? Bom, essa química de superfície, ela proporciona uma melhor absorção de proteínas, que está associada com as forças de adesão, que vão mediar a internalização, que pode ou não proporcionar uma toxicidade no meu sistema, né? Então, o FTIR vai ser interessante para justificar essas etapas, as primeiras etapas dessa sequência de fatos que vai acontecer nessa interface bio-nano. Então, eu tenho aqui uma superfície funcionalizada, eu entendo quais são os grupos que estão aqui porque eu fiz o FTIR, isso vai me explicar como é que essas proteínas vão absorver, que vão mediar essas forças de adesão, que vão proporcionar a internalização ou não, né? Muito bem. Então, no fundo, ele vai conectar essa química de superfície com a resposta biológica. De novo, se você tiver uma FM, um MEV, uma transmissão com um FTIR, você conta uma boa história do teu sistema, tá? Muito bem. Então, a gente está falando de medidas e mecanismos, né? Então, eu vou correr aqui porque eu acho que eu já estou bem atrasada, né? Então, esse mecanismo que a gente está contando, ele vai nos ajudar a entender a nossa formulação, entender essa interface bio-nano e esse desfecho biológico. Eu já vou passar para os resultados, tá? Mas pode me cortar a hora que for. Então, ó, os dados conversam entre si e você é o mediador Tranquilo, desse papo. Luciana. A palestra Tá está tão certo. gostosa, está tão interessante, que seria Tá até bom, legal a gente cortar. mas você pode cortar. Eu já vou passar para os resultados, já para os Sim. meninos verem, porque é bom eles verem agora o que é que vai rolar mesmo. Então, gente, só para, antes de eu ir para os resultados, esses resultados de todas essas técnicas que eu falei para vocês, eles têm que conversar entre si. Você tem que mediar esse papo. Ah, porque deu um resultado aqui no meu FTIR que não parece ser o que eu esperava no AFM. Cara, o AFM e o FTIR não mentem. A gente tem que fazer essa conversa acontecer, tá? Muito bem. Então, vamos para a nossa pesquisa. Só para contextualizar, eu trabalho com microscopia de força atômica há quase 20 anos. E muitas dessas técnicas que eu falei para vocês, a gente foi desenvolvendo na raça e hoje são técnicas que foram efetivamente implementadas pelas empresas de microscopia, como, por exemplo, a Bruker e a NanoSurf, que se utilizaram de um artigo que eu publiquei no meu doutorado, e eu gosto muito de falar isso porque eu sei que tem estudantes vendo, e eu utilizei o cabelo da minha sobrancelha para fazer uma nanomanipulação, moçada. Então, tipo assim, pode ser que aquela sua pesquisa que você comeu pão de amassou para fazer seja inspiração, por exemplo, para uma empresa implementar um modo de operação num microscópio, tá? Isso aí fica a motivação para vocês. Então, tá. No nosso laboratório, a gente sintetiza um bocado de sistema nanoestruturado de interesse biológico, pensando, inclusive, no olhar dos fármacos, tá? Então, veja, ó, esse é um mapa de AFM 3D de várias nanopartículas que, na verdade, são nanocápsulas que dentro tem um fármaco, né? Então, a gente está avaliando aqui a rugosidade da superfície dessas nanopartículas, tá certo? E elas vão ser, essa rugosidade, como eu expliquei, vai ser extremamente importante para a absorção de proteínas e ancoragem da célula. E aí, olha só, essa é a capa da revista Farmacêutica Research, com um trabalho nosso, juntamente com o professor Ralph, no IEM, né, no Instituto de Engenharia Nuclear. Note que esse é um mapa de força de adesão na superfície da nanopartícula. Ela é assim, ó. Nota que aqui você observa diferentes sítios de adesão, justamente porque essa partícula ela tem uma textura, uma rugosidade de superfície que vai proporcionar uma ancoragem bastante seletiva. Então, nesse caso, a microscopia de força atômica foi muito importante. E lembra da formação da corona? Muito bem. É, essas são nanopartículas de prata que interagiram com uma cultura de bactérias. No momento que ela interagiu com a cultura de bactérias, essas bactérias, as proteínas dessa cultura, elas acabaram encapsulando. Note que essa região aqui do núcleo,
é a nanopartícula de prata efetivamente, porque a gente fez a medida elétrica para entendê-la melhor. E essa nuvenzinha que você vê aqui são as proteínas da corona que adsorveram na superfície da partícula. E foi super relevante, nesse caso, a corona, porque ela, no momento que essa partícula foi encapsulada, ela funcionou como um cavalo de Troia, as bactérias internalizaram e aí sim a prata pôde atuar no seu efeito bactericida, tá? Então, aqui com a FM, a gente conseguiu entender esse mecanismo de formação da corona, tá? Então, vou passar mais rápido para. Eu acabo me perdendo, gente, no tempo, é sempre assim. Um exemplo de mecanismo, tá? O pessoal do IEM desenvolveu um fármaco utilizando o radiofármaco, né? Que mimetizava a química do cálcio, e eles queriam ver como é que esse radiofármaco ele interagia com a membrana da célula, porque sempre entendia que esses fármacos radiofarmacêuticos, né, eles mudavam o DNA, causavam apoptose, mas como física, eu sempre entendia que existia um evento inicial na membrana. E o que é que a gente mostra? Vamos ver se vocês enxergam. Uma vez que essas nanopartículas de rádio, cloreto de rádio, elas interagem aqui com a membrana celular, nota que você vai ver inúmeros furinhos aqui isso aqui é o antes, ó, isso aqui é o depois. Inúmeros furinhos aqui no FM, ó, o que é mais escuro é mais baixo. Porque à medida que essas partículas alfa vão sendo emitidas desse radiofármaco, um efeito balístico acontece na membrana, causando inúmeros furinhos que altera a permeabilidade dessa membrana. E aí facilita a internalização desse fármaco e facilita a interação com o núcleo. Tá certo? Então, vocês observam aqui, ó, e a gente fez análise de rugosidade, da adesão e da dureza dessas células interagindo com esse radiofármaco. E aí a gente já entendeu, já observou o mecanismo de ação desse fármaco com a membrana, tá? Outra resultado interessante por exemplo, muitas biomoléculas, muitos peptídeos, muitos compostos naturais são pensados para interagir, para substituir antibióticos e medicamentos, porque a gente sabe que há um problema de resistência desses micro-organismos. E aí, o primeiro passo que a gente fez aqui, ó, foi caracterizar, né, essa biomolécula, mostrar que a estrutura dela, de fato, era bastante similar com o que eles tinham resolvido na dinâmica molecular, e depois mostrar como que o esporo, no caso aqui, né, na verdade, a bactéria, desculpa, ela ficava depois de interagir com esse peptídeo, tá? Note que há um extravasamento de conteúdo, a gente consegue calcular a alteração do volume, mas mais do que isso, nas imagens mecânicas, a gente observa, ó, essa aqui é a mesma célula, ó, você observa aqui ela aqui extravasada, e isso aqui no mapa mecânico ou de carga, eu consigo ver as muitas peptídeos aqui, ó, arrodeando a minha bactéria nessa alta afinidade. Então, basicamente, ela tem uma grande afinidade com a membrana da bactéria, ela abre um poro na membrana e ela faz com que a permeabilidade dessa membrana aumente, fazendo com que esse conteúdo interno seja extravasado, tá? Muito bem. Então, para micelas poliméricas, nanopartículas, a mesma coisa. Muitas vezes eu quero ver, primeiro, a formação da micela. Então, eu tenho uma micela aqui. Note que isso aqui é um mapa mecânico em que eu consigo ver a estrutura core shell. Eu estou vendo aqui, ó, a parede da minha micela circular e o meu fármaco preso lá dentro. Então, ela é extremamente estável. Mas mais do que isso, eu faço uma reologia em nanoescala. Eu perturbo essa micela com diferentes frequências, mostrando que ela tem um caráter viscoelástico, o módulo elástico dela aumenta com o aumento da frequência e o módulo viscoso dela diminui com o aumento da frequência. Eu estou vindo daqui para cá, ó. Isso é importante, como eu expliquei para vocês. Essas micelas, quando são perturbadas, elas se mantêm estáveis. Elas precisam se manter estáveis porque o fluxo sanguíneo é extremamente turbulento para elas. Elas não podem se romper quando elas estão dentro desse meio, tá? Outro exemplo muito massa que vocês podem ver, inclusive no portal da CAPES, essa publicação, é a gente avaliando, primeiro,
o uso do grafeno funcionalizado com rádio para tratamento de câncer ósseo. Então, a gente vai desde a caracterização da estrutura do grafeno, da ancoragem do rádio na superfície desse grafeno e depois da interação desse grafeno com os osteoblastos, mostrando que, de fato, há uma seletividade enorme do grafeno a essas células e que as células são completamente elas morrem, sofrem apoptose, a membrana delas é completamente desestabilizada depois da interação desse radiofármaco. Por que que é importante? Porque o grafeno tem uma área superficial imensa. Eu consigo reduzir muito a quantidade do rádio terapêutico com uma efetividade muito grande. Então, o potencial de translação desse tipo de terapia para o SUS é extremamente benéfica, porque vai diminuir os custos, vai diminuir os efeitos colaterais. Então, é um olhar da biofísica, né, das propriedades biofísicas muito relevante, tá? Isso a gente fez com inúmeros materiais, tá certo? Eu vou pular aqui porque eu já extrapolei muito meu tempo. Esse caso aqui, gente, só para mostrar para vocês, uma resina, né, funcionalizada com grafeno, em que a gente faz ela interagir com células tumorais e essas cargas de superfície causam essa seletividade. E isso é importante justamente por conta de uma propriedade que eu expliquei para vocês, que é a mecanotransdução, tá? As células, elas sentem, né, o meio e especialmente a rigidez em nanoscala. Então, se eu tenho, por exemplo, uma célula-tronco, ela consegue se diferenciar para um neurônio, se o meio que ela está, o substrato que ela está é mais maleável, e se for mais rígido, ela se diferencia numa célula óssea, por exemplo, tá? Muito bem, tem um bocado de coisa para mostrar para vocês. Eu ia falar um pouco sobre vírus, mas fica para uma outra oportunidade, eu vou passar. Mas vocês podem ver os nossos trabalhos. Inclusive, a gente tem uma capa bem interessante de uma partícula viral do SARS-CoV, tá? 2, mostrando justamente as proteínas spike na membrana. Mas, gente, para finalizar, a célula ela não enxerga o fármaco nu, né? Ela enxerga essa interface bio-nano que a gente comentou. Esses resultados, eles precisam conversar e o AFM é um diferencial importantíssimo. Então, a pergunta que não quer calar, os teus dados, eles conversam, eles contam uma história, né? Isso é importante, tá bom? Eu gostaria de mostrar para vocês essa moçada que, de fato, rala pra caramba, que é o pessoal lá do laboratório, tá? Eu queria agradecer a todos os parceiros que fazem esse trabalho acontecer, convidá-los, como o Ralf falou, eu sou secretária da Sociedade Brasileira de Biofísica, e agora, em outubro, a gente vai ter o evento que comemora os 50 anos do Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica e os 90 anos da sociedade. Então, eu encontro vocês lá, tá bom? E se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente trocar uma ideia, esse é meu e-mail. E se você quiser seguir a gente no Instagram para dar uma olhada nos trabalhos que a gente desenvolve, é o @biofísica_ufma. Muito obrigada, moçada. Desculpa o atropelo final. Obrigado, Luciana. É, eu não sei como é que a gente não te chamou antes, sabe? Eu estou aqui. Meu Deus, quanta informação, quanto conhecimento que a gente não tinha ainda trazido aqui para nossa discussão. Parabéns. Obrigada. Você fala com coração, você fala com emoção, você fala com os olhos também. Impressionante. Obrigada. Agradeço a sua participação, agradeço ao Ralph também, que nos indicou você, né? Parabéns pelas publicações, trabalho fantástico. Eu aprendi bastante. Gente, a Luciana Magalhães Alencar, né? Ela é professora associada da Universidade Federal do Maranhão e nós temos a honra de tê-la aqui conosco hoje. Hoje você falou um pouquinho das propriedades das partículas, a rugosidade, área de contato, adesão, força de interação, rigidez, deformabilidade, propriedades elétricas e entre outras coisas. E também falou de algumas técnicas, né? Da FM, Uhum, que eu aprendi bastante também. Eu não tive contato com a FM durante a minha pós, durante meu mestrado e doutorado, mas eu tive contato com MEV, tive contato com microscopia eletrônica de transmissão, light scattering, né, também, FTIR e tudo, né? E eu uhum. estou impressionado. Eu vou te contar um caso que aconteceu conosco, tá?
Eu trabalho com estudos de bioequivalência Tá, e equivalência também, onde a gente caracteriza o medicamento conforme farmacopeia, e depois vai para um estudo de bioequivalência para ver a biodisponibilidade das duas formulações de forma comparada, para ver se eles são ou não intercambiáveis, né? Em certo. relação à quantidade, à absorção, e a velocidade e o Cmax, concentração máxima. E aí, nós fizemos há 10 anos atrás, participamos de um estudo de bioequivalência de uma nanoemulsão de anfotericina B-lipossomal. O fármaco passou pelo estudo de equivalência farmacêutica, foi feita uma caracterização das nanopartículas, tá? Foi feito com MEV, foi feito também light scattering, que mais? A crioscopia, não, crioscopia, onde foi Certo. feito um tamanho básico de partículas, e nós fomos para o estudo de bioequivalência após essas etapas. E não foi demonstrado que não eram bioequivalentes, né? Porque a gente dosou tanto partículas ah, livres quanto partículas nanoencapsuladas ainda no plasma, no Uhum. sangue. Então, ficou caracterizado que a gente tinha alguma coisa de diferença entre os fármacos e a gente não sabia o que era. E agora, assistindo a sua palestra, eu falei, meu Deus, tá aqui, né? Essas características que você falou de rugosidade, interação, nada disso foi mapeado, né? Da interação dessas nanopartículas, nanopartículas mesmo, com relação às estruturas, mecanismos e toda a condição ali do meio onde elas estavam, né? Outra coisa, bom, infelizmente nós temos pouco tempo, eu vou tentar ser o mais objetivo aqui, tá, Lu? Para que a gente possa responder algumas perguntas. Nós tivemos uma quantidade de membros inscritos muito grande, uma enorme lista aqui de parabenização, tá? Não vou ler agora, mas um grande número. Temos vários acadêmicos presentes, doutor Hilton, doutor... Deixa eu ver aqui. E eu vou começar com as minhas perguntas aqui. Eu vi também que a Tá. Célia Sasazaki está presente, então agradeço a todas essas pessoas. Temos aqui o Leon Rabinovich também que agradeceu, o Wilton Santos. Vou começar pela Yara. A Yara fez uma pergunta interessante. É possível fazer medidas usando a FM para nanoemulsões? Tem risco de rompê-las? Essa é uma pergunta muito boa. E sim, inclusive, essa imagem que você vê, essa nanomicela aqui, deixa eu voltar para vocês verem aqui. É uma nanoemulsão, essa. Então, a gente faz o filme A da gente não nanoemulsão. está vendo, tá, Luciana? Ai, não tá? Então, eu acho que saiu. Deixa eu voltar aqui. Share de novo. Vamos ver se vocês conseguem ver. Agora sim. Pronto. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de uma nanoemulsão. Então, sim, inclusive, do jeito que a gente faz no reômetro de desagamento dinâmico para saber a viscosidade da nanoemulsão, a gente fez em nanoescala com a FM. Então, é até um ponto positivo, porque a gente consegue ver a estabilidade, mas não, 100% das vezes as micelas ou partículas ficam extremamente, ou as vesículas lipídicas, enfim, ficam extremamente estáveis e a gente perturba elas de propósito para saber essa estabilidade. Então, a gente consegue observar várias características dessa emoção. Então, é super possível e é feito corriqueiramente. Ótimo. Eu tenho uma pergunta agora que ela é minha, tá? Tá, Com relação à seleção de atributos críticos, né, que você colocou. Com base na sua experiência, Luciana, quais tá. parâmetros biofísicos, como rigidez, adesão, potencial de superfície, entre os vários que você mostrou, quais são o que você considera os mais críticos para serem incorporados como atributos de qualidade quando eu estou começando ali a desenvolver um fármaco ainda? O que eu não posso deixar de medir? Pronto. Eu acho, por mais que todos esses quatro principais que eu expliquei para vocês sejam fundamentais, mas vamos começar sobre uma propriedade que é extremamente relevante e que muitas vezes a gente não observa, que é a rugosidade. Porque a Uhum. rugosidade, ela conta uma história sobre a área superficial e isso para um nanofármaco é muito importante.
Então, muitas vezes, a gente tem uma imagem da nossa nanopartícula ou da nossa formulação, mas a gente não sabe como é que é a rugosidade da superfície, a área superficial desse material, que vai ser fundamental para a ancoragem de proteína, assim como, por exemplo, as cargas de superfície. Então, eu começaria fazendo uma caracterização topográfica que trouxesse essa informação de rugosidade. Eu até vou trazer um exemplo aqui para vocês, Sim. rapidinho, que eu sei que nós estamos com pressa, mas, por exemplo, nesse exemplo aqui do SARS-CoV, translacionando para cá, a literatura tinha mostrado algumas imagens, até esse momento, porque esse aqui foi no meio da pandemia, a literatura tinha mostrado muitas imagens de microscopia de transmissão. E a gente vê aquela seção transversal com algumas proteínas spikes ancoradas, parecendo um solzinho, não sei se vocês lembram. Uhum. Mas nesse caso aqui, a gente conseguiu mostrar a densidade, a quantidade de proteínas spike que estavam nessa superfície. Então, assim, não é só você saber o formato, é você entender como é que é o volume dessa partícula, que vai também nos contar outras propriedades. Então, assim, o módulo de Young é muito importante, mas a rugosidade superficial é o cartão de entrada. E aí depois a gente aperta, cutuca, e depois a gente vê as cargas, como é que elas estão distribuídas. Então, eu acho que seria nessa direção. Perfeito. Continuando ainda, agora eu vou dar preferência às perguntas do nosso público. Ah, Luciana, excelente apresentação, totalmente didática, concordo plenamente. Obrigada. Na perspectiva de quem está no início da graduação, você teria alguma orientação para obter qualificações e entrar na área de biofísica para fármacos? Ah, que legal. Olha, você está no início da graduação, né? Eu acho que o primeiro passo é se inserir num laboratório bacana, que tenha esse viés. Então, assim, qualquer laboratório que trabalhe com fármacos, com formações farmacológicas, pode se utilizar de ferramentas biofísicas. Inclusive, o laboratório que você for pode conversar comigo e eu ajudo você, sem sombra de dúvida, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo no início da graduação é procurar um laboratório bacana para acompanhar a rotina do laboratório e iniciar uma pesquisa. E aí, depois, as ferramentas, aí o céu é o limite. Você pode utilizar, inclusive, a microscopia de força atômica. Legal. Bom, seu e-mail já foi colocado. Fica Tá, aí vou botar lá de o novo, para vocês trabalho dela anotarem. de fazer o contato. Temos aqui uma pergunta da Flávia Almeida, parabenizando e fazendo a seguinte pergunta. Você consegue visualizar a interação de peptídeo com proteína transmembrana de células? Ó, essa é uma pergunta ótima. É assim, a proteína ela está transmembrana, então ela está do lado de fora e do lado de dentro, né? Olha, gente, vocês passam no logaritmo aí que eu sou física, tá? Mas eu vou tentar aqui dar o meu melhor. Então vamos lá. Do jeito que ela está fora, como vocês viram lá naquele exemplo da bactéria, quando o peptídeo está ancorado na superfície, a primeira coisa que muda é a rugosidade de superfície. Gente, se for ancorado uma coisa na escala Angstrom, o AFM vai detectar. Então, sim, a gente consegue ver a interação desse peptídeo e, mais do que isso, ele nunca está só na membrana, ele está também surrounding, rodeando ali a célula. Mas a gente consegue dar um zoom subnanométrico e ver exatamente a célula antes e a célula depois. E a gente vai ver essa modificação não só topográfica, mas como de carga e nanomecânica, de adesão, porque as forças de adesão, como eu falei, são uma combinação de muitas forças. Sim, super possível e muito feito, inclusive. A gente consegue saber quando esse peptídeo interagiu com essas proteínas transmembrana. Lu, vou fazer mais duas aqui para a gente poder encerrar, tá? Combinado. Então, nós temos agora a Bianca Araújo. Ela parabeniza, está entrando no projeto de doutorado e vai utilizar Massa. a FM, tá? Massa, opa, Exatamente. E aí ela diz o seguinte, que tem uma curiosidade. E se você vê sentido no que ela está tá, querendo saber, tá, de utilizar as técnicas de AFM com análise de reologia, principalmente quando falamos de análise de estabilidade de materiais. perfeito, super dá. Mulher, vai fundo. Porque assim, ó,
A gente usa muito, como eu falei, o reômetro de cisalhamento dinâmico para olhar a viscosidade daquela formulação, né? Daquele hidrogel, sei lá, do que a gente estiver desenvolvendo. Mas com a FM, a gente tem informação local, mapeamento local do módulo de Young, das forças, enfim, da resistência daquele material. E a gente consegue fazer assim, mudar a força de interação, a frequência de interação, perturbando aquele sistema localmente e tirando uma resposta qualitativa e quantitativa local. Então, assim, e fica top, viu? Porque eu nunca vi uma classificação como essa. Estudo da nanorreologia de formulações, utilizando microscopia de força atômica. Achei massa e eu acho que vai super dar certo, viu? Vai fundo. Alô, Luciana, antes de eu ir para a última pergunta, Tá, eu anotei aqui no início da apresentação, você falou que ia falar da mecanotransdução. isso. E aí, basicamente, eu entendi que seria ali onde você tem aquela agulha, né, fazendo a transdução dos sinais, e basicamente é isso, né? Olha, no caso da Acho mecanotransição que não. aqui, no caso da. Vocês estão enxergando aí? Sim, sim. Pronto. A mecanotransdução aqui é como a célula enxerga o nosso material, nesse caso. Então, assim, essa célula, ela vai crescer, se espalhar e migrar de um jeito diferente, dependendo do material que a gente está fazendo interagir com ela. Então, características como dispersão celular, adesão, diferenciação, migração e proliferação, elas são muito mediadas pela rigidez, pela rugosidade, pela carga e pela topografia. Então, quando a gente desenvolve também um biomaterial, uma formulação, a gente tem que pensar a gente tem que se colocar no lugar da célula, né? Então, a mecanotransdução, nesse caso, a gente pode perturbar a célula também, entender como é que ela se muda e como é que ela se modifica dependendo dessa perturbação. Mas nesse caso, a mecanotransdução que eu estava falando era sobre como a célula se comporta interagindo com o nosso sistema. Perfeito. Então, seria nessa direção. Obrigado pelo esclarecimento. E a última pergunta, para a gente encerrar. Ricardo Garcia, excelente palestra. Ele quer saber como foi possível criar imagens tão bonitas. Ah, eita, deixa eu te dizer, Ricardo. Eu tinha. Esses aqui são os mapas de AFM, né? Aí eu posso passar para ti, viu? Aqui foi o seguinte, ó, por exemplo, essa imagem aqui, eu já tinha feito um diagrama esquemático que estava no artigo publicado. Aí eu cheguei para a Lume, Lume é a minha agente de IA. Ela se identifica como Lume. Ela já evoluiu, ela tá bem menina, assim, bem. E aí eu disse, olha, eu queria essa imagem mais moderna. Aí ela foi e me deu, gerou essa imagem aqui de acordo com a imagem que eu já tinha. E todas essas imagens, esse aqui é da Brooker, né? E todas essas imagens que vocês estão vendo aqui é dos meus seminários anteriores, que para vocês, em homenagem a vocês, eu dei uma modernizada utilizando a inteligência artificial, tá? Então, todas essas imagens aqui eu já tinha, era bem sétima série, página 12, bem feinho, e aí ela foi e modernizou. Mas eu posso passar para vocês, viu? Só me mandar um Luciana, e-mail que eu mando. agradeço enormemente. Foi uma delícia tê-la conosco hoje e poder compartilhar esse momento, né? Nós temos ainda uma palestra aqui ativa de um número expressivo. Gostaria que todo mundo desse aí os parabéns, coraçõezinhos. Enquanto eu falo, eu digo aqui os comunicados finais. Deixa eu abrir os comunicados aqui. Bom, então, dessa forma, ah, nós vamos encerrar, né, a atividade. Agradecendo a todos aqui presentes, a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, de maneira especial, Luciana Magalhães Rebelo Alencar, e também ao professor Ralph, né, acadêmico também, que trouxe contribuições relevantes sobre o assunto abordado, acerca do assunto abordado. E, aliás, achei o título muito pertinente ao que foi apresentado, né? E aproveito para informar que no dia 2 de junho teremos o segundo simpósio de vacinas e vacinação pela saúde, Massa. saúde universal, imunizações e prevenção de doenças no contexto do Dia Mundial da Saúde 2026. O link de informações está sendo compartilhado agora no chat. E encerramos nossa transmissão. Um grande abraço a todos
Até a nossa próxima atividade. Obrigado mais uma vez, Luciana. Eu que Foi agradeço. muito Obrigada, bom. galera. Obrigado.